Olá, tudo bem? Antes de entrar no tema de hoje, eu quero desde já lhe pedir para dar o seu like, partilhar os vídeos nas redes sociais. Se não ativou as notificações, ative-as e se não subscreveu o canal, subscreva. Vamos então ao tema de hoje. E o tema de hoje, mais uma vez, tem a ver com o movimento que existe no Brasil para a liberalização das armas. É preciso desde já começar por afirmar o seguinte: todos, absolutamente todos os especialistas da área da segurança são unânimes em afirmar que a liberalização do mercado das armas não só não resolve o problema da criminalidade, como aumenta. Acontece que as pessoas que defendem a liberalização das armas ignoram esse especialista, tratam-os como que se dizem especialistas, como se todos esses especialistas não fossem pessoas que nunca tenham se dedicado àquilo, que se dizem especialistas e que não têm especialidade nenhuma. E especialistas são eles que nunca se dedicaram a estudar o assunto. E um dos argumentos que eles usam são exemplos de países onde o mercado das armas são livres e que, no entanto, o índice de criminalidade é menor do que no Brasil. Eu quero dar um exemplo bem típico disso, em que eles dizem de um país com uma taxa de criminalidade extremamente baixa e cujo mercado de armas é livre. Esse exemplo se chama Nova Zelândia, onde acabou de ocorrer um massacre em que mais de 50 pessoas foram mortas. Nesse país, com um índice de criminalidade extremamente baixo, estão a pensar, estudar fortemente, restringir o mercado de armas. E porquê? Porque o que os especialistas dizem não é que as armas por si só, por ser livres, aumentam a criminalidade. Não é isso que eles dizem. O que eles dizem é o seguinte: nos países onde tendencialmente já existe, já é um país normalmente violento, quando se libera as armas, liberalizar as armas é um autêntico suicídio, porque isso vai potencializar muito mais a criminalidade. Nos países onde culturalmente o índice de criminalidade já é baixo, a liberalização das armas não traz grandes consequências. No entanto, até nesses países acontece o exemplo que aconteceu na Nova Zelândia. Imaginem aquela situação que aconteceu na Nova Zelândia, em que a pessoa entra com a arma automática e começa a disparar dentro de uma mesquita. Agora imagine o massacre de Suzano se aqueles dois jovens tivessem acesso a armas semelhantes àquelas. Ou até poderiam não ser semelhantes, poderiam ser apenas, sei lá, pistolas calibre 45 com uma série de carregadores. Imaginem se estaríamos hoje a falar de 10 mortos, sendo que desses 10, 2 foram os próprios suicidas que foram lá fazer aquilo. Provavelmente estaríamos a falar de dezenas de mortos. Todos aqueles jovens que se vê a correr para a porta para fugir, teriam sido abatidos pura e simplesmente com a maior das facilidades. Só um idiota não vê isso. Então a questão é, então porquê que as pessoas mesmo assim continuam a defender a liberação das armas? Bom, basicamente existem dois grupos. Uns grupos daqueles que se intitulam libertários, que defendem que as pessoas são livres de possuir aquilo que quiser, de fazer aquilo que quiser. Se isso aumentar ou não a criminalidade, eles não estão nem aí. Claro que eles não falam dessa forma, mas é assim que eles pensam, é assim que eles raciocinam. O que importa é a liberdade pessoal da pessoa ter a arma, usar a arma. Isso é que importa. Evidentemente que isso é um raciocínio psicopata, porque alguém que não se compadece do outro, que não se compadece dos riscos de aumento da morte, só pode ter, embora possa nem sequer se aperceber disso, só pode ter um comportamento psicopata. E depois existem os outros, que são aqueles que têm um desejo reprimido de possuir essas armas. Eles sentem uma atração muito forte por poder ter essas armas. Então, tal como os outros, eles não estão nem aí para as consequências dessa liberalização das armas. O que eles querem é ter a liberdade de podê-las possuir. Eles veem que os criminosos possuem as armas, então têm uma inveja de não poder ter as armas. Os criminosos usam de forma ilegal. Então eles dizem, o argumento que se usa, os criminosos já estão armados então a solução não é a polícia ir em cima deles
acabar com os criminosos, desarmá-los. Não, a solução o que é? Armar a população. Porquê? Porque o desejo reprimido que eles têm é aquele desejo de possuir as armas, é a inveja que eles têm do criminoso que tem as armas que ele gostaria de ter na sua posse. Então, embora eles conscientemente saibam, porque é por demais evidente, que se no Brasil a liberação das armas acontecesse, a criminalidade iria disparar para valores absolutamente absurdos. Por exemplo, massacres como esses provavelmente iam acontecer com muito mais frequência, como acontece nos Estados Unidos. E não por acaso, eu já disse em outros vídeos e volto a insistir, não por acaso os Estados do Sul são os estados mais violentos dos Estados Unidos e é onde as armas existem, onde há mais mortes por armas, onde há mais massacres na escola. Quase todos os casos, se não mesmo todos os casos de massacres que houve nos Estados Unidos em escolas, foram nos estados onde as armas são liberalizadas. E mesmo aquele massacre que houve em Las Vegas, em que um sniper resolveu aleatoriamente começar a matar pessoas, mais uma vez num estado onde a venda das armas é liberalizada. Nos estados do norte isso não acontece. No Canadá isso não acontece. Porquê? Porque culturalmente essa região já é uma região com um índice de criminalidade mais baixo. São regiões culturalmente mais evoluídas, mais pacíficas. Então, eu até admito que nessas regiões, caso se fizesse liberalizar as armas, iria haver necessariamente aumento da criminalidade, mas não seria muito significativo. Porquê? Porque culturalmente já são regiões onde a criminalidade é baixa, como acontece, por exemplo, no caso da Nova Zelândia. Portanto, esse argumento de pegar num exemplo, olha, este país, o mercado é liberalizado, e veja como a criminalidade é baixa, cria-se aqui uma relação de causa-efeito que não existe. Nenhuma estatística, nada aponta, não existe um único exemplo a nível global de um país que tenha, para resolver o problema da criminalidade, resolvido rearmar a população, liberalizar as armas, que tenha dado sucesso. Pura e simplesmente nenhum país sequer passou-lhes pela cabeça avançar para isso. Naqueles países onde o mercado das armas já é tradicionalmente livre e a criminalidade já é alta, como é, por exemplo, o exemplo dos estados do sul dos Estados Unidos, existe uma resistência daquela população para acabar com as armas. E normalmente, não por acaso, são sempre os estados onde o nível cultural é mais baixo, o nível da formação das pessoas é mais baixo, onde ainda existe um conservadorismo extremamente tacanho, extremamente retrógrado, que continuam a priorizar esses direitos, porque as pessoas, desde criança, aprendem a lidar com as armas, elas criam uma relação com as armas, criam um prazer tão grande que elas não querem se abdicar desse prazer. Então, mesmo que conscientemente elas saibam que aquilo tem consequências nefastas para aquela região, para elas o mais importante é a sua liberdade pessoal, o seu prazer pessoal de possuir armas. E é isso que está acontecendo no Brasil. No Brasil está a haver um movimento cada vez mais forte, por mais evidências de que, se for feita a liberalização das armas, do uso e de porte das armas, que isso terá consequências gravíssimas. A vontade das pessoas de possuir armas é tanta que elas ainda assim defendem. E depois, mais uma vez, existe esse outro grupo, que até são grupos que poderão não ter assim tanta atração pela ideia das armas, mas é a questão ideológica. Para eles a questão ideológica sobrepõe-se a tudo. A liberdade pessoal, o que importa é a liberdade pessoal. Se essa liberdade pessoal tiver consequências nefastas, não estou nem aí. O importante é a liberdade individual. É este absurdo que está a acontecer no Brasil. Eu sei que este vídeo não vai fazer mudar a cabeça das pessoas. Porquê? Porque a cabeça delas está feita nessa ideia. Elas sabem, elas têm a consciência. Eu não estou a convencê-las de nada que elas já não saibam. Elas estão fartas de saber que se for liberalizadas as armas no Brasil, o índice de criminalidade aumentará, os números de massacres aumentará e de forma significativa, mas, como eu digo, elas não estão nem aí para esse facto. O que elas procuram é, tal como se diz na psicologia, por uma questão de
dissonância cognitiva que elas têm que resolver, ou seja, elas têm aquele conflito interno de saber que aquilo tem consequências más, então o que é que elas procuram saber? Elas procuram ir buscar esses exemplos que, no fundo, elas sabem que não são... não existe essa relação de causa e efeito, dizer, olha, nos países tal, o mercado de armas é livre e, no entanto, a criminalidade é pequena. Repara, como é que a gente se defende do criminoso? Se o criminoso tem direito a armas, eu estou indefeso em relação a ele. Então, se eu estiver armado, o criminoso não me vai atacar. Claro que eles usam essas argumentações, que eles sabem que são as argumentações falsas, porque, primeiro, o criminoso, quando se dirige a ele, já vai armado, já vai com intenção, ele não está preparado, ninguém anda com as armas sempre em punho, preparadas, para quando vier o assaltante. Não é assim. Mesmo que ele esteja armado, mesmo que ele tenha arma com ele, se o assaltante o quiser matar, mata ele com arma ou sem arma. Pura e simplesmente chega de dispara quando em cima dele. Porquê? Porque ele não sabe, se as pessoas, vamos imaginar o seguinte cenário, as pessoas passassem a andar como no Velho Oeste, todas de pistolas no coldre, o que é que acontece? Qual é a maior probabilidade de morrer? O que tem intenção de matar ou aquele que não sabe que está em risco de morrer? Qual é que tem maior probabilidade de morrer? É evidente que o que tem maior probabilidade de morrer é aquele que não sabe que está com a sua vida em risco. Ele está com a pistola no coldre e aquele que o quer matar já tem ela na mão, pronta para disparar. Ele não tem tempo sequer de sacar a arma. É claro que se vê nos filmes do Oeste o mocinho extremamente rápido que consegue tirar a arma do coldre e disparar e matar o bandido antes dele disparar. Só que isso é filme. Na realidade não é isso que acontece. Na realidade, toda a gente sabe, mesmo os que defendem isso, que a arma não defende ninguém de absolutamente nada. A única coisa que faz é aumentar a criminalidade. E os exemplos são muitos. Quantas vezes as pessoas vêem brigas de trânsito, que as pessoas saem nos sopapos e, em alguns casos, mesmo de mortes. Imagina se as pessoas começarem a andar armadas. Naquela situação, ou porque se sinta ameaçado de alguma forma, vai por uma questão de sentir ameaça física, por exemplo, em relação ao outro que é mais forte e que poderá não ter sequer a intenção de matar a pessoa, mas por receio, aquele que está armado vai usar a arma em sua defesa e vai matar, ou um ou outro. O outro já sai do carro disposto a ir para cima do outro e matar. Toda a gente sabe que isso é óbvio que vai acontecer. Toda a gente sabe que é óbvio que se a arma for liberalizada, esses massacres na escola, em vez de matar uma dezena, vai matar dezenas. Ou eventualmente até centenas, porque poderia ter acontecido isso. Se o mercado de armas fosse livre, se aquelas crianças pudessem ter entrado na escola com armas, se entrasse, por exemplo, na hora do recreio, ou na hora em que as crianças estavam a comer, era um massacre se fosse com armas automáticas. Como aconteceu na mesquita, as pessoas estão a rezar de costas, aquilo foi a coisa mais fácil do mundo, sair por ali a disparar e eventualmente só não morreram ainda mais gente, porque logo no momento em que o assassino entra na mesquita, há uma pessoa a sair, ele dispara, as pessoas naturalmente que estão lá dentro ouvem o tiro e começam a fugir. Porque se não fosse isso, se ele tivesse entrado sem ninguém se aperceber, o massacre ainda poderia ter sido muito maior, que as pessoas não iam ter sequer tempo de tentar fugir. Bom, eu fico por aqui, porque está mais do que óbvio que isto é um facto. Portanto, não vale a pena mais insistir em relação a isso. Mais uma vez insisto, se você não subscreveu o canal, subscreva, partilhe estes vídeos nas redes sociais, porque é muito importante fazer esses vídeos chegar, não à cabeça dessas pessoas que têm a cabeça feita, os exemplos que eu lhe falei, mas para aquelas pessoas que possam eventualmente se deixar convencer por esses argumentos falsos, por essa falácia que é dizer-se que por facto das pessoas andarem armadas que a criminalidade vai diminuir. Se as pessoas perceberem que isso não é assim, essas pessoas que defendem as armas pelas razões que eu disse, essas não vão ser convencidas, porque elas já estão convencidas, elas já sabem que é assim, mas elas não estão nem aí. Mas para não haver o risco de mais pessoas que não têm essa apetência por possuir armas, por não têm essa inveja do criminoso de poder andar armado como ele, que essas pessoas que se preocupam verdadeiramente com o índice de criminalidade, porque quem defende as armas não está minimamente preocupado com o índice de criminalidade,
Disso eu tenho a certeza absoluta. Eles não estão nem aí, eles usam esse argumento, mas eles não estão nem aí para a questão do aumento da criminalidade. Mas para aqueles que realmente estão preocupados com o aumento da criminalidade, para esse é que eu me dirijo. Não se deixem convencer. E para isso é extremamente importante que vídeos como esse cheguem ao máximo possível de pessoas para que elas entendam que essas pessoas estão a manipulá-las. Mais uma vez, então, partilhe os vídeos nas redes sociais, dê o seu like porque é extremamente importante para ele subir a nível do YouTube e poder ser visto ainda por mais gente. Ative as notificações e vemos no próximo vídeo. Fiquem muito bem.